Se eu tô aqui vivendo a minha vida e você tá aí cuidando da minha vida, quem é que tá vivendo a sua vida? Calma, pessoal, eu não surtei não. É claro que vocês não estão cuidando da minha vida, é claro que vocês estão cuidando da vida de vocês, né? Essa frase não é minha, essa frase é da Byron Katie aqui no livro Ame a Realidade. E é este livro que eu quero trazer para vocês hoje, aplicado aos estudos para concurso. A Byron Katie tem uma coisa que ela chama de o trabalho da Byron Katie. Eu não vou contar a história dela para vocês agora não, que ela chegou a ficar internada numa clínica psiquiátrica, mas ela, para mim, é a rainha do fim. Ela acaba com a autossabotagem de uma vez por todas, com algumas perguntas que ela faz. Então eu decidi trazer algumas ideias dela para vocês hoje. E hoje é dia de livro do mês, né? E eu quero fazer uma mudança nessa história de livro do mês, porque tem livros que a gente vai ter milhões de insights. Eu posso fazer vídeo até, assim, todos os dias por 5 anos sobre aquele livro. E tem uns que tem menos insights que eu posso aplicar para concurso. E eu leio muitos livros de uma vez, e tem muitos livros que eu já li que eu quero falar para vocês sobre eles, que às vezes me vem assim a ideia. Então as terças serão mais livres, serão livros para concursos, quem sabe músicas aplicadas a concurso, e a gente vai caminhando, vão ser insights diferentes de técnicas de estudos e coisas assim. E hoje eu quero trazer esse insight de Ame a Realidade da Byron Katie sobre o cuidar da nossa vida. E se você não me conhece, eu sou Tatiane Borges, servidora pública federal, casada com um servidor público federal, mãe de uma menininha extraordinária e sua aliada no estudo para concurso enquanto a vida acontece, porque a vida não espera a sua posse, gente. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Se a sua vida estiver derrubando seu estudo, nunca você será empossado ou empossada. Mas então vamos lá. O que é essa história de cuidar da minha vida, viver minha vida, cuidar da sua vida? A Byron Katie, ela traz a ideia de 3 coisas que existem no mundo, que são as coisas de Deus, as coisas dos outros e as nossas coisas, as minhas coisas. A gente fazendo uma perspectiva em primeira pessoa, as coisas de Deus, as coisas dos outros e as minhas coisas, né? E o que derruba o concurseiro, o que derruba a gente em qualquer projeto, em qualquer objetivo nosso e até no nosso dia a dia, é a gente tentar mudar as coisas de Deus ou se preocupar com as coisas dos outros. Mas eu vou explicar melhor o que significa cada uma dessas coisas, né? Ao invés de a gente cuidar das nossas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha vida como mãe atípica. Para quem não sabe, a Lulu tem paralisia cerebral grau 1 e autismo atípico. Se você me segue lá no Instagram de maternidade, maternecer com 2 S's, você vai ver que a Luísa, ela não para em momento nenhum, né? Ela canta, ela dança, né? Ela corre, porque a paralisia cerebral dela foi algo que aconteceu na gestação e atingiu a fala, apesar de agora ela já estar falando, graças a Deus, com 9 anos. E atingiu algumas outras funções. Só que ela anda, ela corre, porque quando a gente pensa numa criança com paralisia cerebral, a gente sempre pensa numa criança cadeirante, mas existem vários graus da paralisia cerebral e o dela é o grau 1. Então, às vezes eu falo e as pessoas veem, mas nossa, ela tem paralisia cerebral? Realmente ela tem, porque são vários níveis, né? Ela tem o grau 1. Mas enfim, vamos aplicar esses conceitos na maternidade atípica, porque eu acho assim que é brutalmente evidente, assim, não tem como você não entender esse exemplo. Vamos falar das coisas de Deus. Na minha gestação aconteceu alguma coisa, talvez porque eu tinha um nó cego no cordão umbilical e faltou oxigênio na formação do cérebro da Lulu. Então, ela nasceu com paralisia cerebral. Isso é o que a gente chama de coisas de Deus. São coisas da vida. São coisas, se você não acredita em Deus, sei lá qual que é, né, o que você pensa sobre isso, mas coisas de Deus. Não tô falando assim que Deus quis assim, mas são coisas que estão envolvidas por um mistério. A gente não sabe explicar por que aconteceu. Então, eu não consigo mudar o fato dela ter paralisia cerebral. Eu não consigo mudar isso. Isso é uma coisa de Deus, isso é uma coisa misteriosa, é uma coisa que não está nas minhas mãos. Eu simplesmente tenho que aceitar e aprender a lidar com aquilo. Então, as coisas que acontecem
que estão envolvidas por esse mistério da vida, que você não pode mudar, o que você pode fazer com elas? É o que a Byron Katie chama de coisas de Deus. Você tem que simplesmente aceitar e se adaptar a elas. Agora, muita gente fica batendo murro em ponta de faca, querendo mudar as coisas de Deus, não aceitando, reclamando, se martirizando, se vitimizando, com autocomiseração. E, gente, eu balanço muito as mãos, eu estou tentando melhorar esse vício. Mas muita gente fica fazendo isso e perde muito tempo, porque se eu quiser mudar o fato da Luísa ter paralisia cerebral, eu não vou chegar a lugar nenhum. Ela vai em muitas terapias, sim, para ela ter autonomia, mas eu não quero mudar. Ela tem a paralisia cerebral e faz parte da nossa vida. E ponto. Agora, se você quiser mudar as coisas, praguejar, reclamar, se fazer de vítima, coisa que é da vida, que você não pode mudar, você vai desperdiçar muito a sua energia mental e emocional e não vai conseguir estudar. Lamento te dizer. Agora vamos para a coisa que, na verdade, impacta mais do que as coisas de Deus, que são as coisas dos outros. Primeiro, as coisas que os outros falam ou fazem com você, que você fica sentido. Eu já falei em outros vídeos que se você tem uma xícara de café e alguém esbarra em você, você vai derrubar café. Porque é ali que tem, o que tem na sua xícara é café, é lógico. Então, se uma pessoa derruba em você lixo, é porque dentro dela tem lixo, você não tem nada a ver com isso. Então, você vai ficar ruminando isso que as pessoas fazem com você, vai ficar magoadinho. Tô falando pra você ser amigão de quem te derruba, não, de quem te trata mal, de quem te fala besteira. Mas eu estou te dizendo para não perder tempo com isso, porque isso é problema do outro. O que o outro faz com a gente é problema dele. O que a gente faz com o que o outro faz é problema nosso. Vou dar um exemplo. Uma vez uma pessoa da família falou pra mim: não sei porque você tem esperança nessa menina. Na época a Luísa tinha 7 anos, ela só falava palavra de 2 sílabas. E a pessoa falou assim pra mim: ela nunca vai evoluir. Isso é um problema dela. No dia, lógico que eu chorei, fiquei chateada, mas eu pensei, essa pessoa pensa isso porque essa é uma pessoa que vive com a descrença e amargura dentro dela. Hoje a Luísa fala frases, então é problema dela. Então o que as pessoas fazem, dizem pra você, é problema delas. Você simplesmente deixa pra lá. E o que a pessoa faz com a vida dela também é problema dela. Às vezes você vê uma pessoa: mas o fulano faliu. Vamos dar um exemplo. Eu no lugar dele, qualquer empresa, eu teria feito isso. Você não teria feito nada, porque se nem empresa você tem. Então, o que o outro faz com a vida dele, largou o marido, largou a mulher, o filho é mal educado, é problema dele. É problema dele. Então, julgamentos, ressentimentos, tudo isso é a gente se ocupar emocionalmente e mentalmente com o problema dos outros. E isso tira a energia que você tem que dedicar para si mesmo. Agora, quais são os problemas seus? Se adaptar às coisas de Deus e lidar da melhor forma, de uma forma que não te atinja, se blindar em relação aos problemas dos outros e fazer a mudança necessária que a sua vida precisa. Por exemplo, sentar e estudar. Né? Em vez de ficar julgando o outro, preocupado com a vida do outro, olhando no Instagram o que o outro está comendo, ou se martirizando porque, sei lá, Deus te deu uma condição, sei lá o quê. Então, a única coisa com a qual você pode gastar a sua energia mental e emocional é com as coisas que são problema seu. Porque são as únicas coisas que você pode mudar. Você não pode mudar mais nada que não esteja na sua alçada, né? Não sei quem é do ramo do direito aí, os juízes, eles têm as competências, né? Então, o que não é competência, por exemplo, do juiz federal, ele não pode julgar, ele não pode fazer nada em relação àquilo, né? Eles declinam da competência e vai pro dono, né? Que a gente fala, devolve pro pai, né? Então, assim, o que não é da sua competência, você não pode mudar. Então, eu acho essa lição da Byron Katie poderosíssima. E sempre que eu me pego, às vezes, falando assim, porque a gente se pega, gente. Vocês acham que não foi difícil para mim e pro Ricardo, né, lidar com o desafio, com o diagnóstico? Você recebe um diagnóstico, assim, né, porque foi um custo receber o diagnóstico, foi uma busca, assim, bastante dolorosa. A gente fez tudo quanto é exame genético nela, exames que os médicos laudavam errado, né, era pra gente ter descoberto a paralisia cerebral dela com 2 anos e meio, quando ela fez uma ressonância, mas o médico laudou errado. E a gente foi descobrir numa emergência de hospital, quando ela estava com quase 6 anos, numa tomografia de emergência.
Então, assim, é difícil lidar com um diagnóstico, assim, é difícil, mas a gente tem que se adaptar, a gente não pode gastar a nossa energia mental, porque a gente já tem muita energia direcionar muita energia mental para lidar com todos os desafios que o diagnóstico traz. E você tem que você tem que ter muita energia mental e emocional para lidar com todos os desafios que o projeto que você tem de passar num concurso, por exemplo, ou outro projeto que você tenha, você tem que ter muita energia mental e emocional. Você tem que direcionar toda a sua energia para isso, para as coisas que importam na sua vida. Se você ficar se martirizando com a sua situação, ou preocupado com o que os outros estão falando de você, pensando de você, ou com o que até fizeram, às vezes fizeram até uma baita sacanagem com você, mas é problema deles. Vamos perdoar? Vamos falar de perdão depois, né? Porque a gente não é obrigado a conviver, nem a ficar de costa para quem pode apunhalar a gente, né? Então, num outro vídeo posso falar sobre isso se vocês quiserem. Mas enfim, deixa os problemas de Deus, esse mistério, para que você apenas se adapte aos problemas de Deus. Deixa o problema dos outros com os outros, entrega para cada um o que é seu e cuide da sua vida. Viva a sua vida, se dedique à sua mudança, se dedique ao seu crescimento, se dedique às pessoas que você ama, se dedique a você mesmo. Faça tudo o que você possa fazer para estar no lugar que você quer estar, para realizar as coisas que você deseja. O resto é só isso, adaptação e lida mesmo, igual o homem do campo, é lidar com aquilo. E em relação às suas coisas, é ação, é planejamento, é inteligência emocional, que é o que eu quero trazer aqui para vocês todos os dias. Então, que eu até tava falando, né? Às vezes eu também me pego pensando o que o outro fez comigo, né? Pensa a pessoa falar, sua filha não tem esperança. Até eu chegar nessa fase de pensar assim, igual eu brinco com ela, foi um chão, né? Mas hoje, se alguém vier me falar alguma coisa da minha filha, eu só faço assim, porque eu não vou nem discutir com a pessoa. Então, a gente vai aprendendo isso. Se você colocar isso em prática, eu te garanto que logo você vai ser aprovado no seu concurso ou vai atingir o objetivo que você quer. Objetivo pessoal, objetivo profissional, tá? Objetivo de saúde. Você vai atingir, porque você vai estar mentalmente e emocionalmente forte para fazer o que precisa ser feito. E eu falei no outro vídeo que eu adoro o Pablo Marçal, né? É igual ele fala, cuida da sua vida. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. E deixa aqui comigo, gente, escreve aqui para mim se vocês querem algum livro específico que eu traga aqui os insights para vocês, ou me desafiem, traz aí sobre a música tal. Eu quero que vocês me desafiem aqui nos comentários e continuem comigo, que aqui com a Tati a vitória é certa. Até o próximo vídeo, pessoal!